No Hora Extra dessa semana, você confere os seguintes destaques. Juiz afasta justa causa de empregada demitida por uso de Facebook no trabalho. Estatística revela que mulheres trabalham cada vez mais do que os homens. A pesquisa levou em conta a jornada dentro de casa. E no bloco de entrevistas, o advogado Rafael Lara Martins fala sobre a figura do advogado empregado e suas garantias. Aguardamos você! Seja bem-vindo à Hora Extra, que nesta edição traz as seguintes notícias. Juiz afasta justa causa de empregada demitida por uso de Facebook no trabalho. Estatística revela que as mulheres trabalham cada vez mais do que os homens. A pesquisa levou em conta a jornada dentro de casa. E no bloco de entrevistas, o advogado Rafael Lara Martins fala sobre a figura do advogado empregado e suas garantias. Hora Extra está começando agora. Justiça do Trabalho afasta dispensa por justa causa de empregada que havia sido demitida por uso de rede social, Facebook, no trabalho. Confira. O juiz substituto da primeira vara do trabalho de Goiânia, José Luciano Leonel, afastou a dispensa por justa causa de uma auxiliar de escritório da empresa Senap em Trindade, que havia sido demitida por uso da rede social Facebook no ambiente de trabalho. O magistrado entendeu que a empresa pode limitar o acesso de seus computadores a determinados sites, mas não tem esse poder com relação ao celular da trabalhadora. No caso desse processo, o que foi, conforme a sentença, o que foi considerado foi que o acesso ao Facebook pela trabalhadora não afetou a produtividade, uma vez que não houve prova disso. Não afetado a produtividade, o cerceamento de defesa de comunicação não se justificou. Não havia legitimidade para o cerceamento ao direito fundamental de comunicação. O magistrado considerou que as punições de advertência e suspensão aplicadas à empregada não provam a infração alegada. Além disso, não houve informação nos autos de que o uso do Facebook era feito por celular ou pelo computador da empresa. Nesse caso, o magistrado trabalhou com a hipótese de uso da rede social pelo smartphone, por não poder presumir em desfavor da empregada. Assim, ele afastou a justa causa e reconheceu a rescisão contratual imotivada, determinando o pagamento de verbas rescisórias devidas à trabalhadora. Na decisão, o juiz argumentou que o direito à liberdade de expressão abrange também a liberdade de comunicação. Ele destacou que não há lei que autorize a empresa a tornar o trabalhador incomunicável, o que lembraria cárcere privado. O magistrado concluiu que a restrição de comunicação deve ser razoável, ressaltando que a empresa não trouxe nenhum elemento que justifique a proibição de acesso ao Facebook pelo celular no tempo ocioso, nem provou a diminuição da produtividade da funcionária. Como a norma se mostrou injusta, o magistrado afirma que o trabalhador pode exercer o direito de resistência. Conforme foi colocado na sentença, se a empresa impede o trabalhador de acessar a ferramenta de comunicação, no caso o Facebook, do seu celular, ele pode exercer o direito de resistência, porque a norma se mostra injusta. Lógico, pensando numa situação em que a empresa não trouxe justificante, não trouxe uma justificativa, um motivo para aquela proibição em dado momento. É muito importante que tenhamos em mente que pensamos, desejamos um ambiente de trabalho democrático, onde os direitos das pessoas e os direitos fundamentais das pessoas, principalmente, sejam respeitados. Nesse espaço, qualquer norma que se manifeste injusta e ilegítima, ela vai poder sofrer o direito de resistência do trabalhador. O advogado da trabalhadora disse que a sua cliente preferiu não conceder entrevista para preservar o atual emprego. Ele explicou que a trabalhadora recorreu à justiça por achar que a despedida foi injusta. Na empresa, todas as pessoas, todos os demais funcionários usavam as redes sociais. Então, quando veio a dispensa por justa causa sob essa alegação, ela não se conformou
Em razão disso, ela resolveu procurar um escritório de advocacia para preservar os direitos dela. O advogado considerou a decisão de primeiro grau justa. Achei que a decisão dele teve bom senso, porque como não houve prova por parte da empresa da conduta da reclamante no uso das redes sociais durante o trabalho e nem ficou provado que foi com equipamentos da empresa, e sim com celular particular, eu achei de bom senso a decisão. Desde que as mulheres ingressaram no mercado de trabalho, elas passaram a lidar com a dupla jornada de atividades, profissional, dona de casa e mãe. Por conta do trabalho fora e dentro de casa, elas acabam trabalhando mais do que os homens. Infelizmente, cada vez mais. Levantar às 6 da manhã, acordar os filhos e começar a rotina diária de mãe. Dar banho, colocar os uniformes, servir o café da manhã e levá-los para a escola. Assim é a vida de Laís Abreu, de 29 anos. E esses são apenas alguns dos afazeres de mãe e esposa. Depois vem a parte profissional. Graduada em gestão de eventos, ela trabalha em uma produtora audiovisual e se esforça para cumprir bem a dupla jornada. Bom, fácil não é. Eu tenho me esforçado muito para poder conciliar as duas funções, cuidar de casa, de filho, de marido e ainda trabalhar fora. Eu sei que tem muitas mulheres que passam por isso, por essa situação. Eu não sou a primeira, tem várias que têm esse mesmo estilo de vida, mas a gente tem que correr atrás, tem que se adaptar à correria da vida. Se o marido ajudasse, seria bem mais fácil, mas enquanto isso não acontece, a gente fica nessa correria. E realmente, assim como a Laís, muitas mulheres vivem essa rotina. De acordo com o IBGE, a mulher trabalha cada vez mais que o homem. Em 2004, as mulheres trabalhavam 4 horas a mais por semana, a mais que os homens, contando a ocupação remunerada e o que é feito dentro de casa. Em 2014, a dupla jornada feminina passou a ter 5 horas a mais. Para a coordenadora da União Brasileira das Mulheres, esses dados vão além da questão cultural do papel da mulher na sociedade. Nós temos uma divisão desigual de trabalho, né? Trabalhamos muito no espaço público e trabalhamos sozinhas, majoritariamente, no espaço doméstico. Então, todas as estatísticas vão apontando para que essa dupla jornada ela nos leva a trabalhar de 70 a 80 horas semanais, quando a luta dos trabalhadores, de uma forma geral, é para 40 horas. E a discussão sobre o papel da mulher na sociedade é extensa e a mudança de paradigma depende da visão dos homens e também da população como um todo. Para mudar o cenário é de todos nós, agentes sociais, né? O que é importante é que nós compreendamos que isso faz parte da realização humana. Não é? E é da realização enquanto pessoas, da realização enquanto conjunto, e que essa busca é uma busca de construção da felicidade. Não é da construção de quem tem mais, quem tem menos, quem aparece mais, quem aparece menos. É uma construção social de quem busca viver feliz. E, nesse sentido, nós entendemos que é preciso nessa coisa, quem que é mais importante nessa ação, não tem quem é mais importante, mas é mais difícil para as mulheres, porque além de ter essa situação de desigualdade, nós ainda sofremos muita violência. Então, quando falamos do mundo do trabalho, nós precisamos destacar as horas a mais, mas precisamos destacar também que a vida no mundo do trabalho, para nós mulheres, também é mais difícil, porque a violência é institucionalizada pelo patriarcado. E no mundo do trabalho ela também se manifesta de forma muito cruel. E no próximo bloco nós vamos conversar com o advogado Rafael Lara Martins, que fala sobre a figura do advogado empregado e suas garantias. Voltamos já já. Na entrevista de hoje abordaremos a figura do advogado empregado à luz do direito brasileiro. Muitos profissionais optam por vincular-se a um empregador, fenômeno que se tornou predominante na advocacia brasileira, com previsão no atual Estatuto da Advocacia. Para falar sobre o assunto, nós recebemos hoje o advogado Rafael Lara Martins, diretor-geral da Escola Superior da Advocacia em Goiás. Doutor Rafael, muito obrigada por sua presença
E eu gostaria de perguntar, a legislação anterior, ela tomava como paradigma o advogado profissional liberal, que não se subordinaria por laços de emprego a seus clientes. Hoje parece que essa situação não é bem assim, que nós já temos uma situação diferenciada, porque desse tempo para cá, muitos profissionais optaram por vincular-se ao empregador. O que favoreceu essa mudança? Quais as razões de tantos profissionais também fazer a opção por serem empregados? Márcia, a advocacia, ela tem ao longo dos anos se profissionalizado bastante. Cada vez mais você encontra tanto escritórios que são muito próximos de empresas, quanto o trabalho, o exercício diário da advocacia de uma forma bastante profissionalizada na sua execução. Nós temos várias formas de um advogado se vincular a uma prestação de serviço. Primeiro, nós temos advogados que prestam concurso públicos, e eles serão advogados públicos, advogados estatutários, advogados empregados, advogados estatais. Nós temos advogados que se vinculam a empresas, a clientes, uma advocacia de partido, uma advocacia somente para aquele cliente, é o jurídico interno que a gente chama, ou o advogado corporativo. Esse advogado corporativo, que ele trabalha internamente na empresa, ele é necessariamente empregado. Então ele sempre vai ter e sempre teve uma relação de emprego. Fora disso, nós temos a relação clássica da advocacia. A relação clássica é aquela do dia a dia que normalmente se enxerga o profissional autônomo, tratando com os seus clientes. Só que essa profissionalização dessa advocacia clássica faz com que os escritórios se tornem grandes corporações e às vezes acumulem vários advogados. E isso abre uma oportunidade para você ter diferentes tipos de vínculo jurídico do advogado com esses escritórios. O advogado ele pode ser associado, ele pode ser um dos sócios do escritório, seja o sócio de capital ou sócio de serviço, como existe o provimento da OAB a respeito, ou até o advogado empregado, aquele advogado que se fixa ao escritório de advocacia mediante o regime da CLT. Mas com relação à quantidade, à proporção, existe um levantamento a respeito de quantos advogados, esses profissionais, são empregados e quantos optaram por uma atuação autônoma? Nós não temos dados estatísticos confiáveis a respeito. O fato é que a grande maioria dos advogados, eles são autônomos, sim. O que acontece muito, especialmente na nossa região, a existência, infelizmente, de alguns advogados que se vinculam a escritórios com características de vínculo empregatício, mas na informalidade. E isso também atrapalha a estatística. Certo. E é possível conciliar o trabalho como empregado e, ao mesmo tempo, manter uma isenção técnica e a independência profissional, como prevê o Estatuto da Advocacia? Sem dúvida. A isenção técnica e profissional do advogado é uma de suas principais características e prerrogativas inerentes à profissão. Então, não importa o vínculo que o advogado tem com o local onde ele está prestando serviço ou com o seu respectivo cliente. Você pode imaginar, por exemplo, um advogado submetendo uma petição dele a um cliente que nem advogado é, porque aquele cliente faz questão de revisar os fatos. Isso não tira a característica de isenção técnica. Você pode imaginar um advogado dentro de um escritório submetendo a petição a um colega, para o colega revisar e dar um novo olhar, dar um enfoque melhor, diferente, para ver se não esqueceu de verificar nada. E não é isso que vai dizer que ele tem ou não tem isenção técnica. É claro que o advogado empregado subordinado, ele deixa de ter, em alguns tipos de emprego, a possibilidade técnica, inclusive, de criação de teses. São as advocacias que nós chamamos de advocacia de massa, advocacia de volume. O advogado ele é obrigado, inclusive, a reproduzir as teses já pré-definidas pelo escritório nos casos concretos. Aí fica um pouco mitigada, sim, essa isenção técnica dele. Esse serviço intelectual que geralmente é prestado pelo advogado. O serviço intelectual continua existindo, porque ele tem que aplicar aquela tese pré-estabelecida ao caso concreto. E esse caso concreto sempre tem determinadas peculiaridades para analisar, só que fica um pouquinho mitigado. Bem, o Estatuto da Advocacia prevê a garantia de que o advogado não é obrigado a prestar trabalhos que extrapolem a órbita dessa relação de emprego. Por exemplo, é muito comum, às vezes, o advogado empregado de uma empresa, muitas vezes auxiliar alguém da família que é proprietária dessa empresa.
Isso realmente tem acontecido com frequência? Entendo que não. Acontece da mesma forma que você pensa num eventual acúmulo, desvio de função em qualquer relação de emprego, a gente precisa entender que aquele trabalho, se ele está sendo realizado pelo advogado dentro das qualificações técnicas dele e de uma forma que foi previamente estabelecido e combinado, não há qualquer problema em ele fazer esse tipo de prestação de serviço. Os problemas surgem sempre do abuso. Caso haja esse abuso, aí evidentemente vai haver aí uma consequência para isso. Mas até o advogado autônomo, que eventualmente é advogado de uma empresa, a empresa o paga mensalmente para fazer aquele serviço, ele acaba fazendo algum serviço para o sócio da empresa, às vezes cobra, às vezes não cobra extra porque ele tem essa possibilidade de cobrar a mais do que o salário dele mensal. Isso ele pode fazer? Se for fazer um atendimento pessoal. Aí depende da característica do contrato de trabalho dele. Se ele tem exclusividade no contrato de trabalho dele ou não. Caso ele tenha exclusividade, ele fica proibido de pegar qualquer outro serviço dessa forma. Certo. Nós vamos para o rápido intervalo e voltamos já. Hoje falando sobre a realidade do advogado empregado e suas garantias. Voltamos em instantes. Quando deve ser pago o 13º salário? Metade do 13º deve ser paga até novembro, ou por ocasião das férias do empregado, se o empregado tiver solicitado no mês de janeiro. A segunda metade deve ser paga até 20 de dezembro. Nós estamos de volta com o nosso quadro de entrevistas, hoje recebendo o advogado Rafael Lara Martins, que fala sobre o advogado empregado. Doutor Rafael, antes de continuarmos com a nossa conversa, eu gostaria de convidá-lo e convidar você aí de casa para assistir uma matéria que ilustra uma personagem que é advogada empregada e que se diz muito satisfeita nessa condição. Vamos ver? Há um ano, Rúbia trabalha neste escritório de advocacia que atua na área do direito trabalhista. Entra às 9 horas da manhã e costuma sair às 6h30 da noite. A rotina é puxada, consulta processos, elabora defesas, recursos judiciais e também participa de audiências. Diferente da maioria dos advogados, Rúbia preferiu ter um emprego formal, de carteira assinada, ao invés de atuar como profissional liberal que não tem vínculo empregatício. Ter um salário fixo e acesso aos direitos trabalhistas fez toda a diferença nessa escolha. E decidi ser advogada empregada pelas oportunidades, pelas garantias trabalhistas, férias, FGTS integralizado, 13º, além de estar amparada pelo INSS em qualquer eventualidade. Por trabalhar em regime de dedicação exclusiva, a carga horária de Rúbia é de 8 horas diárias. Trata-se de uma exceção prevista em lei, já que a jornada regular de trabalho dos advogados regidos pela CLT deve ser de 4 horas por dia. Se estivesse trabalhando de forma independente, buscando clientes lá fora, Rúbia acredita que até poderia ter um rendimento maior do que o atual. Por outro lado, a profissão é muito instável e, devido à crise econômica, ela conta que muitas empresas estão com dificuldade em pagar os honorários de quem é profissional liberal. Por isso, está satisfeita com a escolha que fez. Muito satisfeita. Tem sido um crescimento pelo contato com a equipe, pelo contato com o Dr. Rafael, com a doutora Juliana e com o doutor Fabrício. E, além disso, pela liberdade que é dada, pela liberdade intelectual, liberdade de criação. Então, tem sido muito proveitoso. Na verdade, ela é uma empregada do seu escritório, não é isso? A Rúbia trabalha conosco. Você vivencia a realidade de ter um advogado empregado no seu escritório. Nós temos alguns advogados empregados lá no escritório e decidimos por ter essa característica de relação jurídica justamente para poder trazer ao advogado aquilo que era justo a ele do ponto de vista dos direitos trabalhistas, exatamente como a Rúbia falou. Bom, ela falou de algumas vantagens, férias, 13º, estabilidade. Eu pergunto se é uma questão da sua vivência. O advogado liberal, autônomo, ele passa por muitos altos e baixos?
Não tem a menor dúvida. A advocacia, ela é muito difícil, principalmente no início da carreira dela. O advogado, ele passa por momentos de muitas dificuldades. Eu costumo dizer que você tem absolutamente todas as classes sociais dentro da nossa profissão. E não há estabilidade no início. Entretanto, todo advogado, todo aquele que trabalha com constância, com muita ética, com muita qualidade técnica no seu serviço, ele adquire com o tempo uma carteira de clientes e ele adquire também a confiabilidade dos seus clientes e da própria sociedade, que vai lhe emprestar algo próximo aí a uma estabilidade. Mas estabilidade mesmo não existe nessa profissão. Quanto à jornada de trabalho, ela é de 4 horas? Existe exceção? Na verdade, a jornada de trabalho ela pode ser de 4 ou 8 horas. Depende se o empregado, advogado empregado, ele tem regime de exclusividade ou não. Aquele advogado que ele tem regime de exclusividade com o escritório, ele pode trabalhar 8 horas por dia. Já aquele advogado que é dado a ele a oportunidade de ter outros clientes ou de atender clientes próprios fora do escritório, ele só trabalha 4 horas por dia. E é justamente para que você possa ter uma relação de trabalho, uma relação de emprego de um advogado colaborando em um escritório durante meio período e na outra metade do período ele investindo em sua carreira pessoal. E existe um salário mínimo, um piso da categoria, no caso? No estado de Goiás nós não temos piso salarial da advocacia. Nós temos alguns estados no país que já definiram esse piso. Existe um projeto de lei que está parado há alguns anos aqui na Assembleia Legislativa para tentar fixar. A OAB ela vem tratando esse assunto com muito esmero. Nós temos a Comissão da Advocacia Jovem que tem essa bandeira muito forte para tentar a aprovação de um piso salarial para os advogados. Mas, infelizmente, hoje, o piso salarial dos advogados no estado de Goiás seria o salário mínimo. Quer dizer, outros estados já estabeleceram um piso. Nós temos vizinhos aqui, por exemplo, o Distrito Federal, que tem piso salarial para advogado. Já Goiás ainda não. Quanto aos honorários de sucumbência, eles são devidos também a esse advogado empregado? Depende. A jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho enfrenta essa questão de uma forma bastante interessante, em que remete ao contrato de trabalho estabelecido de quem vai pertencer os honorários sucumbenciais. Eles podem pertencer à sociedade ou podem pertencer ao advogado que efetivamente trabalhou. Importante lembrar é que esses honorários sucumbenciais, nesse caso, eles não entram como parcela salarial. Eles entram como parcela advinda da atividade profissional do advogado. Então, você tem as duas possibilidades, quando o advogado empregado tem direito à sucumbência e quando não tem. Claro, em todos os outros ramos da justiça, né? Porque, infelizmente, a Justiça do Trabalho ainda carrega a injusta pecha e que precisa ser revertido de não ter honorários sucumbenciais. Caso esse advogado esteja atuando numa causa de altíssimo valor, o escritório ganhe e o empregador, o advogado empregador, queira repassar um valor para esse empregado, é possível? Claro, assim como qualquer relação de emprego, você pode estabelecer premiações, você pode estabelecer percentuais, que seriam aí como comissões, e isso vai ter reflexos trabalhistas de acordo com a CLT e com a lei previdenciária. Então, a relação de trabalho, de emprego do advogado com o escritório, ela precisa ser, acima de tudo, negociada. E normalmente é muito bem negociada, afinal de contas, são 2 advogados que estão tratando o assunto. Ok. Eu conversei com o advogado Rafael Lara Martins. Doutor Rafael, muito obrigada mais uma vez por sua presença aqui no Hora Extra. Eu agradeço, estou sempre à disposição. Essa edição do Hora Extra chega ao fim. Muito obrigada pela sua atenção e até a próxima semana. Mais informações sobre o TRT de Goiás, como sempre, você acompanha no Facebook, no Twitter e agora também na Rádio TRT Goiás.